Esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por tua vida, crê em Deus, em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição pra alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Esquece o tempo nos ritos dessa ilusão constante de que viver pro mundo é o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Mestre Jesus, rogamos também, Senhor, pelo nosso palestrante da noite, dê a intuição necessária, Senhor, a esse irmão que tenha a tarefa de nos falar do seu evangelho, Senhor, que ele possa discorrer e que nós possamos compreender, colocar em prática em nossas vidas. Com a sua permissão, Mestre amado, a permissão dos guias espirituais, do Centro Espírita Irmão Áureo, nós damos por iniciada a nossa reunião pública, rogando mais uma vez, por misericórdia, derrama a sua luz, Senhor, sobre nós, curando as nossas enfermidades, e que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus abençoe a nossa reunião pública desta noite. Hoje é dia de reunião pública virtual no Centro Espírita Online Allan Kardec e também aqui presencialmente no Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás. Essa atividade, né, que representa para nós esclarecimento, consolo. Então, nós estamos aqui no Salão do Evangelho, onde é estudado o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E o tema da noite de hoje é o duelo, do capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, itens 11 a 16. Nós queremos lembrar para os nossos irmãos que estão no online, que reservem o seu recipiente de água para o tratamento espiritual que nós teremos após a palestra. E a reunião pública no online, ela termina com a prece do próprio tratamento. Então, meus irmãos, reservem aí as suas águas. E após a palestra, nós teremos uns 10 minutinhos para aquelas perguntas que vocês quiserem fazer aqui no presencial, junto com a nossa irmã que já está ali preparada para receber as perguntas, as dúvidas. E aqueles que estão no online vão enviar pelos chats aí das redes sociais. Então, nós queremos convidar nosso palestrante de hoje, o Célio Eustáquio,
que é um grande colaborador, né, conosco aqui, da doutrina espírita. Ele é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Goiânia, do setor Jardim América, e vem colaborando aí já há algum tempo com o grupo Faz Arte, Arte Espírita, e nós queremos, então, passar a palavra para ele explanar sobre o tema. Seja bem-vindo. Vocês continuam com aquele mesmo tempo? 30. Tá jóia. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Pode parecer redundante, mas é sempre bom nós lembrarmos que a nossa vida é uma dádiva de Deus, é um presente, a nossa e a dos nossos semelhantes. Então, nós não temos jamais o direito de dispor dela por qualquer questão que seja. Compete somente a Deus, nosso Pai, entender o momento certo de encerrar aqui a nossa participação. Hoje nós vamos falar de um assunto que aparentemente pode ser bastante antigo, mas ele vai se reformulando, ele vai se desdobrando, ele vai, como gosta de dizer as pessoas, ele vai se ressignificando. E embora Jesus tenha estado conosco no século I, falando de amor, falando de perdão, de bondade, de paciência, de tolerância, nós, no século XXI, ainda estamos em luta com esse assunto. Historicamente falando, o duelo é uma forma de nós limparmos, lavarmos a nossa honra. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, alguém nos trai, as pessoas entendiam que só na morte, só no derramamento de sangue é que aquilo poderia ser resolvido. A gente vê aí nos filmes antigos que era uma prática comum e uma prática aceita. Ele tinha até umas regras, né? E claro que quem era bom para atirar ou quem era bom na espada levava vantagem. Então, eles iam para um determinado local. Se fosse do tiro, eles ficavam assim, de costa um para o outro, contava 7 passos, virava e atirava. O que derrubasse primeiro estava com a honra lavada. Ou então eles iam para a espada, quem fosse o melhor. Há um livro da Ivone do Amaral Pereira, chamado O Drama da Bretanha, que há um momento lá que ela narra uma das cenas mais tórridas, mais pesadas, sobre duelo. É onde um rapaz se envolve com uma mulher que era a preferida de um outro lá, e o outro descobre a traição. Esse rapaz era um artista, então ele não era muito dado a essas práticas de briga. E o outro era um exímio espadachim. E ele se sentiu ofendido pela traição e exigiu dele o duelo. Então o que acontece? A honra era para os dois. Por quê? Porque quando um se sentia ofendido, ele tinha o direito de levar o outro ao duelo para lavar a honra. Mas aquele que ofendeu, se ele se recusasse a ir ao duelo, ele perderia a honra também, porque ele seria tido como um covarde. Então era preferível morrer a ficar desonrado, porque ele ficaria marcado. Todo mundo falava que aquele ali é o covarde, ele fugiu da luta, ele aprontou, ele fez feio, mas na hora do acerto, ele amarelou. As famílias nobres não iam querer ter relações com ele, porque ele era tido, então, como um covarde. E aí esse rapaz tem que ir à luta, a espada, e por mais que ele se esgueira, por mais que ele se defende, não tem como. É uma morte lenta e cruel, né? Mas estavam ali os dois, então, honrados. Honrados aqui para nós, na lei dos homens, na lei aqui que nós inventamos como aquilo que vai ali
extinguir nossas dificuldades. Então, já naquele tempo, no século XIX, os espíritos entenderam que precisavam, mais uma vez, chamar a nossa atenção para essa questão. E é interessante notar que nesse capítulo do Evangelho, que é o 12, 5 espíritos vieram falar do duelo, né? Então, vê que é bastante. E o Kardec depois ainda dá uma notinha lá no final. A gente vai comentar algumas partes aqui, mas fica aí a dica para que em casa, no culto, no momento de estudo, a gente possa ler. Eu escolhi aqui uma fala do Santo Agostinho, ele é o segundo que fala. Ele diz assim: sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O que é covardia aqui, indo para o duelo, para os espíritos, é o contrário, né? Covardia é você matar o semelhante, principalmente você tendo consciência de que você é o mais forte, porque aí soa como um assassinato. Mas se você é o mais fraco, se você sabe que vai morrer, lembra o suicídio. Ou seja, há erro dos dois lados, né? Então, o suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Há um dito que fala que, ao contrário do que muita gente pensa, o perdão é para os fortes. Os fortes é quem perdoa. Os fracos não perdoam, né? Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em estender a face esquerda àquele que bater na direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embainhai vossa espada, pois aquele que matar pela espada perecerá? Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Meus filhos, o que é efetivamente esta coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que brame a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, pois sempre no fundo da sua consciência uma voz gritar-lhe-á: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz. Mas ela responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restavam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. A gente dá muita importância para o que os outros falam da gente, o que as pessoas pensam da gente. E aí, por qualquer coisa, a gente acaba agredindo alguém. A Joana de Ângeles fala que o mal em nós ele é ancestral. A gente já nasce com ele. Então, a gente precisa ter um cuidado, uma vigilância permanentes para não deixar que ele venha à tona, porque as oportunidades são diárias. E a nossa cultura não nos poupa. Desde criança, qualquer coisinha, a pessoa diz assim: você não é um homem, não? Hã? Você vai deixar barato, né? Ou então, você tem sangue de barata? Você é um homem ou um saco de batatas? Né? Já vai nos instigando, nos estimulando. Quando eu era menino, por qualquer coisa, qualquer desavencinha que tinha, alguém corria, sério, viu? Quem tem a minha idade aí, eu tenho 55, deve se lembrar disso. A pessoa fazia um risco no chão, põe um de lá, o outro de cá e falava: cospe aqui. Quem cuspisse, aí ele tirava a mão e cuspia na cara do outro, entendeu? Vocês devem, quem está aí de meia idade para frente, deve lembrar disso, né? Então, a gente já cresce com essa ideia de que a gente não pode levar desaforo para casa. E isso vai ficando em nós, e a gente vai levando. Hoje o duelo pode até não ser de capa, espada e de arma,
mas a gente continua duelando. Há estudos de sociólogos sérios, recentes, falando que no ano de 2022, recente, muitas famílias se dizimaram, se separaram por conta de política. Virou aquela bobagem, né? Começava com as brincadeirinhas, aquelas piadinhas bobas, aqueles videozinhos, né? As famosas fakes, a pessoa sabia que era fake, sabia que era mentira, mas mandava para provocar o outro. E às vezes aquilo virava uma briga. E aí passaram-se as urnas, mas a rivalidade ficou. E até hoje essas famílias não encontraram meios de se reconciliar. E a gente aí dizendo, nós somos cristãos, nós amamos Jesus e tudo mais. No trânsito nem precisa falar. Se alguém nos corta, a gente mostra para ele que a gente sabe correr mais do que ele, sai também e às vezes acaba aí amassando o carro, né? Outra prática disfarçada de duelo é quando a gente se realiza no outro. Eu tenho vontade de amassar a cara de uma pessoa, mas eu não dou conta, ou eu não tenho coragem. Aí eu vou ficar até meia-noite com a TV ligada para ver o MMA. Entendeu? Ali eu me realizo, vendo aqueles dois lá se acabando ali nas lutas do Vale Tudo. Há uma rivalidadezinha cômica, brincante, digamos assim. Se eu torço para o Goiás, ele para o Vila, eu fico falando mal do time dele, ele do meu, até aí tudo bem. Mas tem gente que leva a coisa tão a sério que vai para as pancadarias depois, nos estádios, e acaba, às vezes, em morte, né? Ofende o semelhante, depois fala, quando eu vi, aconteceu. E a gente vai avançando, até chegar numa situação infeliz, como a gente ainda perdura, e, por exemplo, que é só um exemplo, o caso de Rússia com Ucrânia, que quando começou teve gente que falou, não, isso é uma guerrinha à toa, isso não dura 20 dias, tem mais de ano, está lá dizimando vidas, ceifando vidas, vidas inocentes, crianças, mães, pessoas, não importam, né? Estão ali nesse duelo que parece não acabar. E aí agora o François Xavier, que é um outro espírito que contribui, ele diz assim, a gente falando aí do preconceito, que a gente ainda não consegue se livrar dele, né? Que opinião terão de mim? Dizei-vos frequentemente se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não pedir a quem me ofendeu. Loucos como vós, os homens atrasados censurar-vos-ão. Mas os que são iluminados pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agiste segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, devido a uma palavra, muitas vezes dita à toa ou inofensivamente por um dos vossos irmãos, vosso orgulho fica melindrado e respondeis de maneira picante. E eis uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai a vós mesmos se agis como cristãos. Que conta dareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado de uma mulher seu marido, de uma mãe seu filho, dos filhos seu pai e arrimo. Às vezes aquela pessoa que morreu numa briga, numa provocação, era o que sustentava aquela família. Ou é o pai, ou é o irmão mais velho. Às vezes a mãe, o pai é doente, tem os irmãos, dependia dele. Justo aquele que morreu numa situação como essa, então ali morre a pessoa, mas morre também parte da família. Por quê? Porque as dificuldades serão maiores, né? E aí a gente pensa assim, e nós espíritas? Nós duelamos? Nós que conhecemos aí, nós sabemos da continuidade da vida após a morte, nós sabemos que o nosso destino, ele é traçado com cada ação, com cada palavra, com cada pensamento nosso, nós ainda duelamos, né? Nós que sabemos que nós vamos voltar para darmos continuidade e que vai ser de acordo
acordo com o que eu semear, eu vou colher. Será que nós ainda duelamos? Como é que fica a nossa situação, né? A gente trouxe aqui um exemplo que é muito interessante, ele está nesse livro do André Luiz e do Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19. Quem leu vai se lembrar, ele chama Dominação Telepática. É para a gente ver o cuidado que a gente tem que ter com os pensamentos. Os nossos duelos, talvez ele não está na prática, não está no concreto, mas ele está na atmosfera, e os efeitos são tão perniciosos quanto. Então, aqui ele vai mostrar para nós uma trabalhadora espírita, tá? Uma trabalhadora que era do centro, conhecedora do evangelho, que fazia o culto do evangelho no lar, que ia para o centro, casada, mãe de 3 filhas. Uma mulher que lutava para ser uma pessoa melhor, mas que veio uma prova difícil para o marido dela, que acabou impactando nela, e ela, no momento de invigilância, começou a entrar num processo de duelo. O esposo, ele ia passar pela prova da infidelidade. Casado, ia aparecer alguém na vida dele, estava no planejamento dele, mas é claro que a gente não nasce para fracassar. A gente tem livre-arbítrio? Tem, mas a espiritualidade nos mune das ferramentas necessárias para que a gente não erre, para que a gente siga o caminho certo. Os nossos erros, as nossas quedas, são por nossa conta. E ele, então, casado, pai de 3 filhas, já mocinhas, a mãe da esposa, a sogra, doente em casa, num processo de desencarnação. Então, aquela senhora estava num momento muito difícil. E ele começou a gastar o dinheiro que era do orçamento com a amante. E aí a preocupação, mamãe morrendo, faltando dinheiro em casa, eu com essas 3 filhas e esse homem aprontando, né? Então, estava ali para ela uma situação difícil e ela começou a desequilibrar. Como ela era uma trabalhadora, e aí entra o mérito, né? Era alguém que se empenhava, o anjo familiar daquela casa, vendo ela entrando num processo de desequilíbrio, pede ajuda. Então, o que acontece? Especificamente naquela noite, o esposo janta, ela pede para que ele não saia naquele dia, que é o dia do culto, mas o André narra que a cabeça dele está diretamente na mulher, na amante, que ela desenvolveu nele aquilo que a gente chama de obsessão de encarnado para encarnado. Ele estava fascinado por ela, então ele só pensava nela. Na tela mental dele, embora ele estivesse ali em casa, só estava a amante, né? A mulher. E aí ela fala para ele ficar em casa naquela noite, ele fala que ele precisa trabalhar. E sai, mas ele sai todo bonitão, né? Ele ajeita e vai trabalhar bonitão. Eu quero ler para vocês, pedir licença, como é que a mente da esposa começa a funcionar. Ela diz assim: se eu pudesse, haveria de esmagá-la com meus pés, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Aí André explica, ela chama Anésia. À medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, olha o que acontece aqui. A imagem projetada de longe, a imagem da amante, abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então ela estava numa ligação tão forte de ódio com essa amante que a mulher acabou trazendo aquela mulher ali para dentro da casa. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, que é o esposo, ali surgia, escutem isso, agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Estava a esposa ali e a outra materializada lá. Aí ele prossegue, e as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental.
Quantos de nós aqui já não fizemos isso? A gente pensa naquela pessoa que a gente está com raiva dela e começa a brigar com ela. Se ele me disser isso, eu digo isso para ele. E se ele vier e fizer assim, quando a gente vê, a gente já está batendo na pessoa. Não são só pensamentos. A gente cria ali uma conexão. A gente acaba criando um duelo. O pior são os impactos. Não fica só nisso. Aí começou aqui, ó, lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. Só que aí começou os impactos da doença. Como nosso irmão colocou aqui na prece, pensamento é vida. Se eu penso bem, eu trago fluidos bons para todo o meu complexo, físico, psíquico, mental. Mas se eu caio num desequilíbrio, eu adoeço. Aí ele disse aqui, ó, a esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Ela chegou num ponto que ela começou a ter batimentos. Só com esse pensamento, ela cai sentada, passando mal, de tanta raiva. Ela nem sonhava o que estava ali acontecendo, o que ela tinha trazido para dentro de casa. Porque quando eu começo a vibrar o ódio, a pensar no ódio, na raiva, eu abro as portas da minha casa para a obsessão, para o desequilíbrio, né? E lembrando, ela era uma trabalhadora espírita, e foi graças a isso que os espíritos, comovidos com aquela situação, deu um passe nela ali para ela parar com aquele pensamento, para cortar aquele fluxo de pensamento dela, energias calmantes, revigorantes, tentando aliviá-la, e foi aí que ela lembrou que era a hora do culto dela, a hora do culto, e que ela precisava ir para o quarto rezar para a mãezinha doente. É claro que no dia do culto do evangelho, aí é que a gente tem que ter mais vigilância, né? E aí, um dos amigos está o André Luiz, o mentor Aulus, e o Hilário, que é um outro irmão que acompanha. Ele pergunta para ele assim, isso é um fenômeno comum? Ou seja, isso que aconteceu aqui é exótico, é extraordinário, ou acontece assim com muita frequência, né? Ele pega e diz assim para ele, intensamente generalizado, milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de lutas em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. E aí ele diz aqui assim, ó, a anésia atingindo de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. O que imunizaria ela de todo aquele desequilíbrio seria o tão danado, tão desafiador do perdão. Porque o perdão, ele nos blinda de sentirmos ódio, raiva de quem quer que seja. E esse é ainda o nosso desafio. A gente está lutando, buscando, né, no Evangelho com Jesus, a nossa melhoria moral. E aí ele completa, eu estou lendo só umas partezinhas, viu, gente? Vale a pena ler, é o capítulo 19 desse livro aqui, ó. São várias histórias, nos domínios da mediunidade. Ele diz aqui assim, né, os remédios para a gente se blindar, se imunizar. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e nossa vitória. Então, quais seriam os antídotos, né, os remédios que a gente precisa lançar mão para não cair nessa esparrela do desequilíbrio, né? A oração é o nosso primeiro passo.
Joana de Ângeles fala para nós, no livro Terapêutica de Emergência, se você está com problema, se você está numa situação muito complicada, se você está com raiva, com ódio, com desespero, se você acha que está sem saída, para tudo. De cabeça quente, a gente não faz nada que vai ser bom. Primeira coisa, prece. Faça uma prece. O mundo lá fora está desabando, faça uma prece. Não vai adiantar você ir lá para o redemoinho. Asserena o seu coração para que você possa entrar em comunhão com os bons espíritos, para que eles possam nos orientar e para que a gente possa ouvir eles. Eles vão dar os conselhos, mas se a gente estiver muito agitado, muito nervoso, eles vão estar ali tentando, mas nós não vamos ouvir, né? A gente não desarma uma bomba com outra bomba. O que aqueles homens experientes fazem, né? Eles vão com jeitinho, eles vão analisar aquela bomba, como é que ela é, muito cautelosamente, muito minuciosamente, eles vão ali tentando desmontá-la para que aquela bomba não venha a explodir. Assim também nós, a prece é o início, a calma, buscando a Deus, né? Buscando o trabalho no bem, uma leitura edificante, uma ocupação da mente com o exercício da caridade, um tratamento igual a gente está aqui hoje, ocupar a nossa mente com as coisas boas. É o famoso vigiai e orai para não cair em tentação. Nós não estamos imunes a nenhum ataque, a nenhuma sugestão do mal, mas nós temos os meios de defesa para que a gente possa, então, prosseguir. E o ódio, ele não extermina o ódio. O que extermina o ódio é o amor. Então, é o amor que a gente tem que estar sempre buscando, como aqui foi colocada essa lição no capítulo 12, que é o amai os vossos inimigos. A gente precisa pedir a Jesus que nos ajude, nos fortaleça, para que quando vier a prova, a gente esteja em condições. Porque se eu estiver invigilante, se eu estiver distraído, uma pessoa que ri de mim ali na rua, eu vou querer responder, entendeu? Aí ele fala, olha lá, aquele cara esquisito, comprido, tem 2 metros, não sei o quê. Já é suficiente para você revidar. Vai que ele não gosta do revide. Aí ele vem com uma coisa mais... Às vezes, de uma coisinha de nada, a gente gera ali um redemoinho e as consequências nós não sabemos qual é. E uma atitude amorosa, ela é capaz de transformar, às vezes, onde a gente menos espera, né? A gente quer finalizar com uma historinha que eu vi outro dia, do Chico Xavier também. Fala-se que, certa feita, lá em Pedro Leopoldo, ele disse que ia visitar o presídio da cidade, que ele ia visitar os irmãos, ele sempre chamava todo mundo carinhosamente de irmão, que ele ia visitar os irmãos do presídio. Ah, pronto, virou aquele celeuma, né? Porque, como ele era bastante conhecido, os presos ficaram muito animados. Ah, e o Chico veio nos ver, né? E ficou, assim, muito felizes de saber que uma pessoa como o Chico ia visitá-los. Mas os policiais ficaram com medo. Falou, meu Deus do céu, o Chico vem aqui, vai que alguém pega ele de refém, aproveita a situação. Eles já viram para o outro lado. E para piorar a situação, dizem que justamente naqueles dias tinha chegado um preso lá de semblante muito estranho, muito frio. Ele não reagia, nada, nenhum. Ele demonstrava não ter sentimentos. E aquilo preocupava eles demais. Eles falavam, meu Deus, né? E o Chico quer vir, mas eles ficavam com medo também de não deixar o Chico ir. Viram aquela confusão, né? Pois eis que chega o dia e lá vai o Chico, né? Lá vai ele e toda aquela agitação boa, né? E por mais que os policiais quisessem, ele fez questão de estar perto ali dos irmãos, mas eles contam que esse homem ficou lá no cantinho, parado, sem reação. E eles até com certo medo do homem.
E o Chico proseou com todo mundo ali, falou palavras de incentivo, palavras de carinho, sem julgamento, né? Tentando estimulá-los à prática do bem. E quando foi finalizando, o homem continuava lá, eis que o Chico caminha para o lado do homem, né? Aí os policiais falaram, meu Deus, é agora, né? Mas ele foi calmamente, tranquilo, e fala que ele chegou diante dele e disse a mesma expressão, meu irmão. Mas não é uma fala da boca para fora, sabe? É aquela fala amorosa que irradia. E disse para ele, eu posso te dar um abraço? Então essa pergunta pegou aquele homem de surpresa. Ele não esperava, né? E embora ele não demonstrasse reação, ele se virou para o Chico. Então ele fala que o Chico deu um abraço nele, mas um abraço de verdade. Um abraço carinhoso, um abraço demorado. E aí eles contam que no momento que o Chico se afastou, pela primeira vez, eles viram aquele homem chorar. Ele tinha tocado naquele coração. Só o amor é capaz de descongelar, digamos assim, a dureza do coração e do ódio, né? Então fica para nós aí essa reflexão. A gente nem precisa escandalizar aqui com a irmãzinha, trabalhadora espírita, a gente também é, mas a gente também passa uns perrengues, né? Mas que a gente peça a Jesus que nos ajude a estarmos atentos, a estarmos vigilantes, a vivenciar o Evangelho e tomar muito, mas muito cuidado mesmo com os nossos pensamentos. Eles são resultados de sentimentos e eles exteriorizam e materializam. Eu quero agradecer a vocês imensamente a oportunidade de estar aqui. É muito bom rever vocês, rever os amigos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Muita paz. Então, nós agradecemos o palestrante da noite, o Célio, que trouxe tanto esclarecimento, consolo aí aos nossos corações. Muito obrigada. E agora nós vamos passar para o momento de perguntas e respostas. Antes, nós vamos convidar aí os médiuns que estão aí preparados para o nosso tratamento espiritual, né, que possam dirigir cada um às suas salas. Somente os médiuns. Bom, então agora é aquele momento de perguntas e respostas. Nós temos aqui uma perguntinha do online e outra que nós formulamos aqui no presencial. Então a pergunta é: quais as consequências para os duelistas no mundo espiritual? Eles terão que retornar como parentes próximos? É uma pergunta da Elizabeth? Da Elizabeth, que está aí nos acompanhando. Eu vou chamar o Danilo para vir contribuir aqui conosco. Bom, é um questionamento de saber como que serão recebidos esses duelistas, né, no mundo espiritual. Nós percebemos que são duas partes, né? Um que conclama o outro e o outro que aceita, né? E um desses perde a vida, né? Então nós percebemos que alguma coisa eles falharam, né? Eles falharam. Primeiro, de não ter o controle da situação. E depois, de querer, através da covardia, resolver um problema, né? Então, esses espíritos passarão por provas que possam amadurecer essa qualidade deles, né? E serão recebidos no mundo espiritual como fracassados, né? Fracassados. E criarão esses laços ainda de perdão pelo crime cometido. Passarão por situações de muita dor, de muito sofrimento, e depois
clamarão a Deus a oportunidade de retornar a essa experiência corpórea, assumindo essa responsabilidade, não somente de refazer o ato, mas também de colaborar no progresso da família que ele desmanchou, né? Então, dependendo da gravidade do laços que prendem eles voltarão como parentes bem próximos, né? Que a família é o melhor local para que haja esses reajustes, né? Muito bem. Nós agradecemos o Danilo pela contribuição. Tem outra pergunta que nós fizemos aqui, o Célio explicou muito bem, explanou, mas a gente quer reforçar. Como evitar a prática do duelo? Nós vamos pedir para o seu Stalin vir aqui falar um pouquinho também. Como que nós podemos evitar essa prática? Essa prática do duelo, até tem um jargão popular, nós temos que compreender. Quando um não quer, dois não brigam. Então é o seguinte, quando um ofende, o outro perdoa. Para evitar que vai tornar uma discussão eterna sobre aquela ofensa. Aí nós perguntamos assim, mas basta perdoar e sair ofendido? Não, não basta. Se você sair ofendido, você está duelando. Está duelando em pensamento, magoado com aquele irmão. Por isso que um dia um palestrante que falou muito fácil, perdoar a ofensa que nos foi feita. Perdoar não é você esquecer da ofensa, é recordar da ofensa sem sentir dor. Você recorda da ofensa, mas não sente a dor. Isso é o perdão. Aí nós vamos conseguir essa prática. O amor. Quando formos ofendidos, vamos responder com amor. Aí nós estamos praticando. E como praticar isso aqui? Desenvolvendo a nossa reforma íntima, desenvolvendo a nossa paciência, tentando ser caridosos com aqueles que ainda não compreenderam, ainda acham no direito de ofender as pessoas. É difícil, muito difícil, mas é possível, viu? Pense nisso. Nós agradecemos seu Stalin, que também contribuiu aqui conosco com as palavras. Outra pergunta, nós vamos falar rapidinho sobre a resposta a essa pergunta, porque já foi bem explanada aqui pelo nosso palestrante, pelos outros que contribuíram. É da Benedita Umbelina, que está no online. O que será que acontece com gente que muitas vezes tentamos tirar um pensamento de duelo, aí aparece outro mais ruim? Então, aquilo que o Eustáquio colocou, né? Eu acho que fica o vigiai e orai. Nada como a prece, como a oração, porque não existe outro recurso maior e melhor do que a conexão com a espiritualidade, a fé, né? Pedir forças para resistir àquela tentação, aquele pensamento ruim. É pela fé, é pelo pensamento positivo, sintonizando com a prática do bem também, que irá tirar esse foco que a gente às vezes está, de estar duelando ali. Então, que nós possamos vigiar e orar. E a outra perguntinha da Vanessa Barreto, ela está perguntando, quando... não faz muita parte do nosso tema, né? Mas ela perguntou, quando termina um relacionamento que teve muitos problemas, também fica um karma? Tudo que a gente pensa negativo para o outro, que eu acho que é isso que ela quis dizer,
quando sai de um problema e a gente deseja o mal para aquela pessoa que nos trouxe aquele problema, aquela dor, também eu creio que seja uma forma de duelo, que nós devemos o quê? Fazer o que os nossos colaboradores aqui falaram, nosso palestrante, de que perdoar. O amor cobre a multidão dos pecados. Quase que eu esqueci, gente. O amor cobre a multidão de pecados. Então, para o ódio, o amor. Para toda dor, o amor. Não tem nada, não existe outro remédio a não ser o perdão e o amor. Então, quer curar suas feridas? Perdoe e ame. Não existe outro remédio, que foi o melhor remédio que Jesus nos ensinou, mas nós somos teimosinhos, né? A gente continua errando, não quer perdoar. Então, vamos tentar praticar essa fórmula, a fórmula do amor e do perdão, e vamos ver a experiência que nós vamos ter no dia a dia, não é isso? Então, nós vamos encerrando esse momento de perguntas e respostas. Pessoal que está no online, né, reserve os recipientes com água para passar pelo tratamento espiritual. Será passado um vídeo onde nós acreditamos que aonde tem fé, tem Deus, tem conexão, tem cura. Então, nosso tratamento à distância ele é válido e não existe barreira para quem tem fé. Então, confie em Deus. E a reunião pública se encerra com o próprio tratamento que servirá como prece. Então, muito boa noite a todos do online, fiquem com Deus e até terça-feira. E para quem está aqui, nós também vamos nos sintonizar. Vou pedir. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se
em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Com você minha vida é doce, com você tudo vira sol, com você tudo vira luz, com você minha vida é uma doce paz, com você minha vida é doce, com você tudo vira sol, com você tudo vira luz, com você minha vida é uma doce paz.